Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o manicômio de Ohio. Sempre que temos história de manicômio, sabemos que também tem muita crueldade nesses lugares e que fica uma egrégora muito ruim e o lugar fica mal assombrado. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje nós vamos falar deste manicômio de Ohio. Alguns nomes eu posso falar errado. Me desculpa se eu falar errado, mas eu sempre posso pegar Athens Lunatic Asylum no aplicativo e aí coloco aqui e ponho a pronúncia certa, mas assim, errar é humano, né, gente? Me perdoe. O Athens Lunatic Asylum, conhecido agora como The Ridges, é um local histórico situado em Athens, Ohio, Estados Unidos. Foi um hospital psiquiátrico que seguiu o plano Kirkbride e operou até de 1874 até 1993, acho que é isso. Ou 1931, me desculpe, eu vou colocar a data certa aqui, tá? Durante seu funcionamento, o hospital atendeu uma variedade de pacientes, incluindo veteranos da Guerra Civil, crianças e pessoas consideradas mentalmente doentes. O local é famoso por ter sido um dos locais onde se realizavam lobotomias, além de ser associado a supostos avistamentos paranormais. Após um período de desuso, a propriedade foi adquirida pela Ohio University e hoje abriga o Kennedy Museum of Art, além de um auditório, escritório, sala de aula e instalações de armazenamento. O design dos edifícios e terrenos foi influenciado pelo Dr. Thomas History Kirkbride, um médico do século XIX que escreveu um tratado influente sobre o design de hospitais, chamado de On the Construction, Organization and Generate Arrangement of Hospitals for the Insane. Os edifícios e terrenos foram projetados para incorporar muita luz natural e ventilação, características típicas dos asilos Kirkbride. O plano original incluía um edifício central de administração com uma ala para homens de um lado e uma ala para mulheres de outro. Cada uma com suas próprias salas de jantar separadas. O prédio principal tinha 853 pés de comprimento e 600 pés de largura, com espaço para 572 pacientes. Hoje, então, enquanto as renovações continuam, o antigo asilo tem vários usos, como creche, museu de arte, estúdios de arte, lojas de excedentes, laboratórios de biotecnologia, departamento de polícia e outros usos relacionados à educação. O local é aberto ao público durante os horários de funcionamento do Museu de Arte, mas a maior parte do antigo asilo está fora dos limites dos visitantes. Após o fechamento do Athens Lunatic Asylum, os pacientes foram transferidos para outras instalações ou liberados, dependendo de suas condições e necessidades. Durante o século XX, houve uma mudança significativa na forma como os pacientes com doenças mentais eram tratados, em direção a tratamentos mais humanos e menos invasivos. Com o advento de medicamentos psicotrópicos e uma melhor compreensão das doenças mentais, muitos pacientes que teriam sido anteriormente confinados em asilos puderam conviver de forma mais independente. Além disso, houve uma tendência de desinstitucionalização que começou nos anos 1960 e continuou nas décadas seguintes,
levando ao fechamento de muitos hospitais psiquiátricos de longa permanência, como o Athens Lunatic Asylum. Esse movimento visava integrar os pacientes de volta à sociedade, muitas vezes com apoio de serviços comunitários de saúde mental. No entanto, essa transição nem sempre foi suave e, em alguns casos, levou a problemas como falta de moradia, cuidados inadequados para ex-pacientes. Dr. Thomas History Kirkbride foi um médico e superintendente influente no campo da psiquiatria dos Estados Unidos durante o século XIX. Nascido no dia 31 de julho de 1809 em Mooresville, Pensilvânia, ele se tornou conhecido por suas ideias progressistas sobre o tratamento de pacientes com doenças mentais e pelo design de hospitais psiquiátricos. Kirkbride formou-se na Universidade de Pensilvânia em 1832 e, após um período como residente em uma instituição mental Quaker, ele assumiu a superintendência do Hospital da Pensilvânia para insanos em 1841. Durante seu mandato, ele promoveu o tratamento moral. É aí que as coisas se complicam, que você pensa assim, nossa, ele era um cara legal, queria trazer um tratamento mais humanizado para os doentes mentais, mas é aí que as coisas vão começar a complicar, porque esse tratamento moral, ele tinha uma abordagem que enfatizava a importância de um ambiente estruturado e compassivo para a recuperação dos pacientes, mas as coisas vão começar a piorar. Ele talvez seja lembrado pelo plano Kirkbride, com um modelo arquitetônico para asilos que recomendava edifícios longos e lineares com amplas janelas e ventilação, destinados a oferecer um ambiente terapêutico com muita luz e ar fresco. Então a ideia parece muito boa, parece coerente, mas vamos analisando por partes, né? O plano também defendia um limite de tamanho para as instituições para garantir uma atenção individualizada aos pacientes, ou seja, a ideia em si do Kirkbride era muito boa, né? Além disso, o próprio Kirkbride foi um dos fundadores da Associação de Superintendentes Médicos de Instituições Americanas para Insanos, precursora da Associação Psiquiátrica Americana. Desempenhou um papel fundamental na reforma do tratamento psiquiátrico dos Estados Unidos. Ele faleceu em 16 de dezembro de 1883, mas seu legado continua influenciando o design e operação de hospitais psiquiátricos até hoje. É que começa a complicar. O tratamento moral foi um conceito revolucionário na psiquiatria no século XIX, introduzido por Philip Pinel e praticado pela primeira vez na Inglaterra pelo grupo religioso Quaker ou Quaker. Esse tratamento ele significava abordar os pacientes de asilos psiquiátricos com respeito e proporcionar-lhes rotinas ordenadas a serem seguidas diariamente. A ideia era de que uma abordagem humanitária e estruturada poderia promover a saúde mental e o bem-estar dos pacientes. Mas, como eu disse, a ideia era muito boa, mas conforme você vai vendo as formas como eles aplicavam, é que aí as coisas vão começar a piorar e a ficar bem estranhas. Pinel acreditava que mudanças significativas no comportamento dos pacientes poderiam ser alcançadas por meio de atitudes humanas, mas firmes da equipe técnica. Aí que começa a complicar, porque termos como repressão, intimidação, doçura, filantropia eram frequentemente utilizados no vocabulário técnico da época e refletiu a crença de que poderiam restabelecer a razão desviada dos pacientes por meio de interações cuidadosas e consideradas. Pera lá. Não era um tratamento mais humanizado? Então, como é que o tratamento mais humanizado se tornou um desumanizado? Vamos ver.
O tratamento moral também incluía o afastamento dos doentes do contato com todas as influências da vida social nas instituições psiquiátricas. Aí, submetendo a normas e disciplinas rigorosas. Essa abordagem era vista como uma alternativa mais humana. Gente, eles eram rigorosos e ao mesmo tempo eles viam isso como uma alternativa mais humana em comparação com métodos anteriores que muitas vezes envolviam confinamento e maus tratos, né? Mas havia também muitos maus tratos nesse tipo de tratamento que parecia ser melhor, mas não era tão melhor assim, porque ele era tudo moralizado, né? Agora, o Athens Lunatic Asylum, agora é conhecido como The Readers, é famoso por seus relatos sobrenaturais e atividades paranormais. Entre os fenômenos mais relatados estão aparições de fantasmas, histórias de pessoas que morreram em celas e foram vistas vagando pelos corredores. Houve também muito lá dentro suicídios e assassinatos e muitos outros casos aterrorizadores. Um dos casos mais conhecidos é o da paciente Margaret Schilling, que desapareceu dentro do hospital e foi encontrada falecida, ex-viva. Ai, vou perder a monetização. Semanas depois, a mancha de seu corpo ainda pode ser vista no chão onde ela foi encontrada até hoje. Além disso, há relatos de funcionários e pacientes que ouviam vozes, viam vultos, né? Passos inexplicáveis, bem como visões de figuras sombrias. Documentários e investigações paranormais foram realizadas no local, aumentando a fama do asilo como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Algumas pessoas também relataram ter visto um homem pendurado nas áreas externas, numa árvore das áreas externas do prédio, que supostamente teria sido um local de enforcamento promovido por funcionários do manicômio. Então, assim, o tratamento era humanizado? Teoricamente, deveria ser humanizado, mas não era tão humanizado assim. Margaret Schilling era uma paciente do Athens Lunatic Asylum, né, e ela se tornou infame após o seu desaparecimento. Né? Então, ela desapareceu, dias depois foi encontrada desviva. Em dezembro de 1978, ela desapareceu dentro do hospital e, apesar das buscas, seu corpo só foi encontrado em janeiro de 1979. O caso de Margaret é particularmente notório devido à mancha deixada no chão pelo seu corpo em decomposição, que ainda é visível até hoje e se tornou objeto de fascínio e especulação. Acredita-se que a mancha foi causada pelo processo de adipocere, onde a gordura do corpo se transforma em uma substância semelhante ao sabão durante a decomposição. Margaret ela tinha 53 anos, era casada antes de ser internada no asilo. Não há muitas informações disponíveis sobre a sua vida antes da internação e os registros relacionados aos pacientes do asilo são restritos ao público, se eles não tiverem falecidos há mais de 50 anos. O mistério de sua morte e a marca que deixou para trás continuam a ser um lembrete sombrio do passado do asilo e alimentam as histórias de atividades paranormais associadas a este lugar. Além da história trágica de Margaret Schilling, o Athens Lunatic Asylum também é palco de várias outras histórias. A história de sons inexplicáveis, como passos e vozes que são ouvidos quando não há ninguém por perto. Um dos relatos mais perturbadores é de um homem. Este homem teria sido pendurado em uma árvore nas áreas externas do prédio, o que levou à crença de que a área poderia ter sido usada para enforcamentos. Além disso, há histórias de suicídios, assassinatos e outras mortes trágicas que contribuem para a reputação assombrada do local. Os mais de 100 anos de história do asilo também incluem relatos de tratamentos brutais como eletrochoques, lobotomia
e excesso de drogas psicotrópicas que deixava os pacientes em estados apáticos. A lobotomia é um procedimento cirúrgico que foi utilizado no passado para tratar certas doenças mentais. A técnica envolvia cortar ou danificar conexões dos lobos frontais do cérebro ao tálamo e a outras áreas associadas. O objetivo era alterar o comportamento do paciente, especialmente em casos graves de esquizofrenia, depressão e transtorno bipolar. O procedimento foi desenvolvido pelo neurologista português Antônio Egas Moniz em 1935 e ele recebeu o prêmio Nobel por isso. No entanto, a lobotomia era controversa devido aos efeitos colaterais que podiam incluir alterações severas na personalidade, apatia, letargia e incapacidade de realizar funções básicas. Com o tempo, especialmente após o desenvolvimento de medicamentos psicotrópicos na década de 1950, a lobotomia caiu em desuso e foi proibida na maioria dos países devido à irreversibilidade dos resultados. Hoje em dia, a lobotomia ela é considerada um dos episódios mais sombrios da história da psiquiatria e ainda bem que ela é proibida. Então, gente, essa é a história desse manicômio que, apesar de ter uma visão mais humanista, de um tratamento mais humano e digno para os pacientes, nós vimos que na prática não era bem assim que acontecia. Ainda aconteciam eletrochoques e lobotomia, coisas que nunca deveriam ter acontecido, mas ocorreram. E devido a tantos acontecimentos trágicos lá, acabou se tornando um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. E você já tinha ouvido falar? Eu não conhecia. Fiquei triste pelas pessoas que sofreram nesse lugar. Mas, enfim, espero que essas almas possam um dia encontrar um pouco de paz e consigam sair desse lugar, né? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo, gente, põe aqui nos comentários para nós. Vamos trazendo mais. E se você quiser estudar português para o Enem, vamos lá no meu outro canal aí. Vou deixar o link. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!